Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai Amém. por nós, ó Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai Amém. por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começo dizendo que foi me dado um tema. Este Encontramos o Cristo deste ano, tem como tema central, vinde e vede. O chamado que Jesus faz, não somente aos discípulos que foram atrás dele e disseram, onde moras? E Jesus disse, vinde e vede, mas é o convite a cada um de nós. É Ele que faz esse convite a mim e a você. É interessante que essa palavra, vinde e vede, significa, eu não vou te enganar. Venha ver o que te espera. E aí nós vamos, dentro da dinâmica, ver alguns personagens. Tiago já trouxe o personagem Natanael, que está lá no capítulo 1 de São João, como nós vimos. Nós vamos ver agora um segundo personagem, Maria. Só que o tema que me foi dado, Maria nas bodas de Caná, que podemos dizer o outro encontro de Jesus. Jesus no capítulo 1 encontrou-se também com Natanael, depois em seguida vem o capítulo 2, se dá as bodas de Caná. Mas não tem como entrar direto nas bodas de Caná se nós não darmos continuidade àquilo que o Tiago terminou a sua palestra e Deus o foi conduzindo, de estarmos aos pés da cruz. Por isso eu peço que você pegue João capítulo 19, versículos 25 a 27. João capítulo 19, 25 a 27. Que nós já sabemos muito bem, nós já conhecemos essa passagem, já ouvimos dizer, que Maria está aos pés da cruz. Então, se o convite que Deus nos fez através do Tiago é para que todos nós possamos estar aqui aos pés da cruz, e por isso que eu pedi que a cruz continuasse aqui, porque eu vi como moção de Deus, e por isso que eu tive que até adaptar a minha própria conversa com vocês agora. Vamos lá. Para quem realmente estava aos pés da cruz, para depois nós sabermos como ela chegou até os pés da cruz, aí é onde nós vamos entrar nas bodas de Caná. João 19, 25, 27. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé. E aqui é algo muito interessante. Ela não estava prostrada, ela não estava desesperada, ela não estava ajoelhada, não, ela estava de pé. E eu vou falar daqui a pouquinho o que significa isso. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo acolheu no que era seu. Interessante porque em algumas traduções, e eu creio que você que está, por exemplo, com a tradução da Ave Maria, vai dizer que a partir daquele momento, João, o discípulo amado, acolhe Maria na sua casa. Mas a tradução da CNBB, que foi essa que eu li, ela traz, a partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Não era apenas um acolhimento na sua casa. Tá bom, eu te acolho, fica aí, aqui está o seu cantinho. Não. João acolhe a Virgem Maria em tudo aquilo que era dele. Ela esteve aos pés da cruz, até mesmo antes de Natanael, como o Tiago trazia na primeira palestra. Até mesmo antes que Natanael fizesse essa passagem, ela já estava ali.
Porque Natanael, juntamente com os outros apóstolos, foram entendendo que este sinal, que este evento da cruz, ele teve sentido somente depois do Espírito, depois da festa de Pentecostes. Mas para Maria, ela já sabia. Por isso que ela permaneceu em pé. E a posição em pé significa ressuscitado. Jesus estava morrendo, mas a fé de Maria, por aquilo que tinha sido revelado a ela, sabia muito bem que ele iria ressuscitar. E ela permanecendo em pé, ela também já estava ali, em busca, nessa expectativa da ressurreição, como nós já sabemos que aconteceu com ela. Nós cremos que ela foi assunta ao céu em corpo e alma. E ela já está lá, na glória, ressuscitada, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos do seu Filho, que ela foi preparada de antemão a isso. Mas ela só permaneceu em pé, porque ela se encontrou com o Cristo. E ela trilhou um caminho, um percurso de fé. Ela trilhou este caminho de alguém que, ao se encontrar com o Cristo, trilha. Não tem como alguém encontrar-se com o Cristo e ficar do mesmo jeito. Nós vivemos a celebração penitencial. Nós vimos o que o filho pródigo precisou fazer. Ele precisou trilhar um caminho de volta. Mas é uma pergunta que eu sempre faço: como que será que foi o outro dia, quando acabou a festa? Ou será que a festa continuou, perpetuou, está continuamente? Claro que no céu é festa constantemente, mas e o dia após dia, depois do dia em que nós voltamos? Tanto dia, né? O dia após o dia, depois do dia em que nós voltamos. É preciso trilhar um caminho. E quem encontra o Cristo, trilha o caminho de fé, para poder estar aqui. Quero dizer para você, ninguém vem para cá se não encontra o Cristo. E ninguém vem para cá se não trilha este caminho de fé. E como o Tiago disse, ou nós estamos embaixo da árvore da cruz como Natanael, ou nós vamos estar pendurados na cruz como Zaqueu, ou nós vamos estar como Maria, em pé, do lado da cruz. Mas não tenhamos dúvidas, eu só estarei aqui, e que bom que o Tiago primeiro nos chamou para estar aqui, porque agora a Virgem Maria nos ensina a chegar até aqui. E todos nós que estamos aqui, que queremos encontrar o Cristo, só depois de trilhar este caminho, é que nós vamos estar aqui. Por isso, que caminho é esse? Agora sim, João capítulo 2, versículos de 1 a 11. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Entenda a pedagogia de Deus. Entenda que toda essa parte não estava no script, vamos dizer assim. Mas Deus nos inspirou a isso. Nos inspirou primeiramente na celebração penitencial que nós fizemos. Depois, Tiago foi tomado por esta palavra de estar, porque Natanael estava debaixo da figueira. Quem estava debaixo da figueira significava que estava nas raízes da Torá, e por estar nas raízes da Torá, esperava o Messias, mas agora ele não mais esperava o Messias, porque ele viu o Messias. Vinde e vede. Mas nós não sabemos como é que foi esse percurso de Natanael até o encontro com Jesus. Natanael não revela, mas Maria nos mostra como foi. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho,
A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, que alguns vão dizer aí, não, Jesus chama de mulher porque nem ousa chamar de mãe, deixa de ser ignorante. Quem fala isso? Jesus chama de mulher porque naquele tempo chamar mulher significa até mais do que mãe. Está dando a dignidade que a mulher naquele tempo não tinha. Vai estudar se você não sabe, que está dizendo, falando mal de Nossa Senhora? Ora essa. Mulher. Vou falar igual meu pai fundador. Que bom que você entendeu. Mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinada às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Então disse Jesus: agora tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse. Embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardastes o vinho bom até agora. Este início dos sinais de Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Maria nos ensina, através desta passagem, deste evento das bodas de Caná, como chegar até aqui, como ela chegou no capítulo 19 que nós acabamos de ler. O percurso de fé que Maria fez até chegar aqui, depois do encontro com Cristo. Porque ela por excelência encontrou o Cristo, mas ela foi a primeira a encontrar o Cristo. O Cristo recém-nascido ela encontrou. Até mesmo antes de vê-lo, ela encontrou ele no seu ventre. Ela fez a experiência ali, quando o anjo disse: você vai ficar grávida, vai conceber, vai dar à luz o teu filho. Ela encontrou este Cristo, e por isso que ela, no início da manifestação dos sinais de Jesus, ela está presente, e posso dizer, já preparada. Não tem como nós chegarmos aos pés da cruz, não tem como nós querermos ficar aqui grudado com o crucificado, como nos foi falado, se eu não encontro este Cristo antes de estar aqui, e se eu não trilho o caminho que a Virgem Maria trilhou. Diga assim: eu quero estar agarrado com o Cristo na cruz. Para isso, primeiramente eu preciso encontrá-lo. Porque ele se deixa encontrar. Mas eu aceito o percurso de fé que Maria fez para ela também estar aqui. Eu quero encontrar o Cristo, trilhar o percurso de fé de Maria e, como Natanael, permanecer embaixo da árvore da cruz. Agora alguns elementos. Que percurso foi esse de Maria? Que nós já queremos encontrar. Alguém não quer encontrar o Cristo aqui? Quem quer encontrar o Cristo, levanta a mão. Ótimo. Quem quer estar embaixo da cruz aqui, levanta a mão.
Do encontrar a estar aqui tem um percurso. E aí, 3 coisas Maria nos dá. Primeiro, a atenção de Maria. Segundo, o testamento de Maria. E terceiro, o desejo de Maria. Se você que ao encontrar o Cristo quer trilhar esse percurso para estar aqui junto com Ele, morrer e ressuscitar, é preciso ter a atenção de Maria, o testamento de Maria e o desejo de Maria. Volta lá. João 2, 3. No versículo 3, que nós acabamos de ler. Diz assim: faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sempre me intriga o que é que Maria estava fazendo na cozinha. Eu não sei se é o faniquito que toda mulher tem. De quando chegar numa festa, principalmente de alguém que é conhecido, e se vai dizer ali, ela foi convidada, e Jesus e os discípulos também foram, mas ela foi a convidada. Então, com certeza, era alguém próximo de Maria. O que é que ela teve que foi e soube que não tinha mais vinho? Qual faniquito foi esse? A mulher, eu acho que ela tem esse faniquito. Vou ver se eles estão precisando de mim lá na cozinha. Não é? Se não é, tem alguma coisa diferente com você. Maria é assim. Maria não tem crise de ideologia de gênero nenhuma, não. Ela sabe que ela é mulher e ela gosta de ser mulher. Aí... ideologia de gênero para ela não colou, não. Ela tinha muito claro. Mas mais do que esse faniquito de ir lá na cozinha ou lá na adega, sei lá, porque ela chega para Jesus e fala, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Aí dá para entender até a resposta de Jesus. O que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho? A senhora quer que agora nós... pobres como somos, vindo lá dos cafundó da Galileia, agora a senhora quer que a gente banque aqui o vinho para esse povo todo? A gente entende até um pouco da reação de Jesus, mas aqui, a atenção de Maria, que encontra o Cristo, quem encontra o Cristo se torna atencioso às necessidades alheias. Quem não encontra o Cristo olha constantemente para o seu próprio umbigo. Mas quem encontra o Cristo está atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Mesmo que seja motivado pelo faniquito de pela cozinha. Mas quem encontra o Cristo tem essa atenção de Maria. Atenção às necessidades dos outros. Atenção àquela pessoa que está doente, vou lá visitar. Basta nós vermos que esse percurso começou bem antes. Quando Maria concebeu, ela saiu apressadamente, vai dizer a palavra, subiu as montanhas até chegar na casa da sua prima, porque sabia que a sua prima era uma velha e que estava grávida, e ela saiu do seu comodismo, saiu da sua zona de conforto. Quem encontra com o Cristo tem a atenção de Maria de olhar o que está acontecendo à volta, e mais do que isso, está atento às necessidades dos outros. Não tem como nós encontrarmos o Cristo aqui e trilharmos este percurso para estarmos aos pés da cruz, se não tivermos a atenção às necessidades dos outros. E muito mais do que isso, quando Maria encontrou Jesus, e se encontrando com o seu próprio filho, criou-se nela essa sensibilidade, porque deixa eu dizer, não é a sensibilidade do filho, de Maria, é a sensibilidade do filho. Quem encontra-se com o Cristo, tem os mesmos sentimentos de Jesus.
É o que São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Cultivai no vosso coração os mesmos sentimentos de Cristo. Quem se encontra com Cristo cultiva no coração os mesmos sentimentos. Por isso que nós podemos dizer que Jesus é o rosto misericordioso do Pai, porque é aquele que tem a coragem de colocar o seu coração na miséria do outro. Quem se encontra com o Cristo adquire essa atenção de Maria. Eles não têm mais vinho, porque se falta o vinho numa festa judaica, é rasgar as vestes, porque é uma blasfêmia. Não se pode faltar o vinho numa festa, porque o vinho representa alegria. Claro, aqui representa outras coisas que eu não vou entrar, mas claro que o vinho representa a alegria. E Maria foi atenta a isso, porque antes ela tinha se encontrado com Cristo. E que coisa linda também aqui. Ela não foi apresentar para outras pessoas. Na fofocagem, ela não foi fofocar. Viu? Que desorganização. Aquela conversinha de canto, sabe? Quando você está numa festa e você fala, só vou te falar uma coisa. Está faltando vinho. Que desorganização. Que falta de respeito com a gente. Ela não fez isso não, fofoqueiro. Ela não fez isso não, fofoqueira. Linguaruda. Ela foi apresentar àquele que poderia fazer algo. Ou seja, ela apresentou as necessidades do outro ou dos outros a Deus, antes mesmo de julgar. Que aprendizado este para nós na atenção de Maria. Antes mesmo de nós apresentarmos ao mundo que fulano de tal está traindo a esposa, por que você não vai rezar para ela? Por que você não vai apresentar a ela? Não adianta encontrar o Cristo e não trilhar um percurso de fé, porque se eu encontro o Cristo eu vou me achar o tal. E se eu não começo a trilhar um percurso para estar aqui aos pés da cruz, de nada vai adiantar o meu percurso, de nada vai entrar o meu encontro. Lembro de uma coisa, o Papa Bento, na sua primeira encíclica, Deus é amor, Deus caritas est, ele diz uma coisa, logo no primeiro ponto, no primeiro parágrafo, depois você pode pesquisar isso, no início do cristianismo, não existe uma grande ideia, nem uma atitude moral, mas um encontro com uma pessoa que dá um novo existir, dá um novo sentido à nossa existência. Não é encontrar o Cristo e agora ficar, não pode, não deve, não faço, não vou. Encontrar um Cristo é encontrar uma pessoa que dá um sentido à nossa vida. E por isso que eu, na hora de falar, porque ele está faltando vinho, veja que falta de respeito, morda a língua se for necessário para segurar essa víbora que está aí dentro. Quem encontrou o Cristo trilha o percurso de fé de Maria, e por isso que João relata que ela estava aos pés, e em pé aqui. Mas para isso é preciso adquirir a atenção de Maria. É preciso deixar cultivar no coração os sentimentos de Jesus, porque quem o encontra, recebe como presente, como graça, como dom, os sentimentos dele. Por isso que nós olhamos com mais misericórdia para os outros, por isso que nós queremos a justiça, por isso que nós não estamos lutando contra a verdade, por isso que nós queremos que no nosso país a verdade reine. Por isso que nós queremos que na nossa nação a verdade reine. Por isso que nós não queremos essa palhaçada que nós estamos vendo por aí todos os dias. Porque nós queremos ter o coração de Jesus. E o coração de Jesus é a verdade, é a justiça. Que caia por terra a mentira e a corrupção. Mas só vamos conseguir fazer a diferença. Porque não adianta nós falar, é verdade. Nós só vamos fazer a diferença se encontramos o Cristo e começamos a trilhar este caminho para cá.
Porque quando trilhamos este caminho para cá, a primeira coisa que nós recebemos de Maria, que trilhou antes de nós, é a atenção que ela teve. Não adianta falar de fulano ou de Beltrano. Por que nós não rezamos por eles? Maria apresentou a necessidade dos outros a Deus. Por que nós não temos coragem de rezar por esses que estão sendo indiciados, investigados? Por que nós não rezamos para que eles se convertam? Porque de que adianta eles pararem na cadeia e não se converterem e de ir lá fazer coisa pior, como já acontece no sistema carcerário do Brasil? É necessário dobrar os joelhos e apresentar para Deus. Não adianta fazer escândalo. Maria, com a atenção que ela teve, ela foi até aquele que poderia mudar a situação. Como mudou? Sabendo que estava faltando vinho. O que ela estava fazendo na cozinha eu não sei. Você, mulher, pode responder até mais fácil do que eu. Se esse faniquito, será que eles estão precisando de mim? Maria fez isso. Mas ela esteve atenta e ela não saiu dizendo, eles não têm mais vinho, e agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma vaquinha. Não, ela não fez nada disso. Ela foi naquele que poderia mudar a situação. A primeira coisa, quando se encontra com o Cristo e começa a trilhar um percurso de permanecer, como o Tiago disse, que não adianta encontrar o Cristo e deixar o Cristo lá, é necessário permanecer aqui. A primeira coisa é a atenção de Maria. A segunda coisa, o testamento de Maria. Versículo 5. Vai antes, versículo 4. Ela falou, eles não têm mais vinho. Jesus falou, ei, o que eu tenho a ver com isso? Versículo 4, Jesus respondeu, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. A continuidade, o versículo 5, parece que Maria abaixou a cabeça e disse assim, ei, obedeçam aquele barbudinho ali, ó. Fazei tudo o que ele vos disser. O testamento de Maria é esta palavra, porque depois na Bíblia não se escuta mais a voz dela. Depois na Bíblia, deste episódio, não se escuta mais a voz de Maria. Nós vamos saber que ela foi procurar Jesus quando Jesus estava pregando. Nós vamos saber que ela encontrou-se com Jesus na via sacra. Nós sabemos que ela estava aos pés da cruz com Jesus. Nós sabemos que ela estava com os apóstolos em Pentecostes, mas nós não ouvimos mais a voz dela, porque ela deu o testamento aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria não viu, mas acreditou. O testamento de alguém que se encontra com Cristo é, eu não vejo, mas eu acredito. Se você veio para este evento, se você está nos acompanhando, se você vai comprar essa palestra para ouvir não sei quando, saiba, alguém que encontra o Cristo tem um testamento. Eu não vejo, mas eu creio. Fazemos e fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o testamento de Maria. Porque no versículo 4 Jesus diz, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Jesus dá a entender aqui que ele não vai fazer nada. Tanto que ele diz, ainda não chegou a minha hora. Que hora é essa? A hora que está lá no versículo 1 do capítulo 13 de João. Se você pegar rapidinho, só o versículo 1 do capítulo 13. Vai lá, depois a gente volta para o versículo 2. Que hora é essa que Jesus diz? Versículo 1 do capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a hora, a sua hora, hora de passar deste mundo para o Pai. Não tinha chegado ainda a hora de Jesus. A hora de Jesus ia chegar aqui. Mas Maria acreditou.
E por isso ela foi capaz de dar o seu testamento. A última palavra de Maria, a última frase de Maria, a nossa vida deveria ser esse testamento. Alguém que se encontrou com o Cristo, alguém que quer trilhar um caminho de fé para estar aqui, aos pés da cruz de Jesus, deveria na sua vida apontar: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela não viu. Jesus deu a entender que Ele não ia fazer, porque não tinha chegado a hora de Jesus, a hora de passar para o Pai, a hora da sua Páscoa. Mas ela, porque estava atenta, e essa atenção, essa sensibilidade que nos faz ir aos outros, e de apresentar os outros a Ele, dá na nossa vida também, marca na nossa vida um testamento. Fazei tudo o que Ele vos disser. Que graça seria se a vida de todo cristão, e aqui eu coloco católicos e não católicos, se a vida de todo cristão manifestasse este testamento de Maria, mesmo que você seja cristão e não aceite Maria. Mesmo que você seja cristão e aceite muito mais a prosperidade do que Maria. Eu prefiro ficar com Maria do que com prosperidade. Porque a prosperidade aqui passa, mas ela está no céu intercedendo por nós e não vai passar. Então volte, filho desgarrado, filho safado, cachorro, volte. Você tem um pai e uma mãe, você não é filho de um pai solteiro. Você tem uma mãe. Se a nossa vida de cristão, católico ou não, até rima, se a nossa vida de cristão, católico ou não, fosse de um encontro com Cristo, este encontro nos leva a estarmos aos pés da cruz de Jesus. Se a nossa vida fosse um eterno testamento de Maria, fazei tudo o que Ele vos disser. Isso aqui é uma afronta sim àqueles que não aceitam Maria, porque um cristão que preste tem um testamento nessa vida, e o testamento vem da mãe: fazei tudo o que Ele vos disser, porque ela não chamou a atenção para si, como alguns vão dizer. Nós não adoramos imagem, nós veneramos Maria, porque eu quero dizer, quem é que foi escolhido para conceber o Filho de Deus, a não ser essa mulher? Você foi? Que até faz uma oração assim, vamos quebrar toda a consagração a Nossa Senhora. Católico que é católico, cristão que é cristão, se consagra a Nossa Senhora, porque ela diz sempre: não a mim, não a mim, vocês não devem vir a mim, fazei tudo o que Ele vos disser. Como existe inclusive por aí em algumas igrejas. Que coisa feia, quando se tem até mesmo oração emocional, somente naquela coisa do emocionante, bate no chão, quebra, Senhor, toda a consagração a essa tal de Maria. O que é consagração? É estar com o sagrado. E por que eu me consagro a Maria? Porque ela foi a escolhida para estar no seu ventre e depois até o fim da vida com o verdadeiro sagrado. Então por isso que eu me consagro a ela também, porque ela está com o sagrado que é o seu filho. Por isso que eu não quebro consagração a Nossa Senhora. E você que ouviu essas coisas e que até se enganou, é verdade, eu estou me consagrando a uma mulher. Você se consagra a uma mulher porque antes ela foi consagrada e ela está consagrado. Ela diz com a própria vida, não somente com as suas palavras aqui nas bodas de Caná. Ela diz com a própria vida: fazei tudo o que Ele vos disser. Ela sai de cena aqui. É um testamento de Maria, porque depois não se ouve mais falar a voz dela. Depois ela não fala mais, ela aparece sim em alguns momentos. Ela aparece sim quando Jesus está pregando e vão dizer: ei, a sua mãe está lá fora.
Ela aparece sim quando Jesus está carregando a cruz. Ela aparece sim aos pés da cruz. Ela aparece sim em Pentecostes, mas ela não fala. Por quê? Porque o que ela precisava dizer, ela já disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Quem se encontra com Cristo, assume este testamento de Maria, para trilhar um percurso de fé. Não a mim, mas fazei tudo o que este rapazinho aqui, o barbudinho, disser. A atenção de Maria, o testamento de Maria. E mais do que isso, neste testamento, ela apontou quem é o Senhor. Por que ela foi a primeira evangelizadora? Porque ela foi a primeira a dizer: eis aqui, fazei tudo o que Ele vos disser. Ela evangelizou. Quem encontra com o Cristo e quer trilhar um percurso de fé para estar aos pés da cruz, é preciso anunciar quem é o Senhor. Quem encontra o Cristo não se contém. Quem encontra o Cristo é como se alguma coisa muito maior do que você transbordasse, porque você está cheio dele. Quem se encontra com o Cristo fica cheio, repleto deste Cristo, e por isso é capaz de transbordar para os outros. Como nós quereríamos que os outros pensassem como nós pensamos, falassem como nós falamos, vivessem como nós vivemos. Mas quem encontra com o Cristo aponta: não seja comigo, não faça como eu faço, fazei tudo o que Ele vos disser. Ela, ao apontar o Filho, ela evangelizou. Ela disse: a palavra que vocês estão tão imbuídos, embustidos, cheios, esta palavra agora é este aqui. Quem se encontra com o Cristo evangeliza. E aqui eu quero trazer uma questão. Quem se encontra com o Cristo não fica de braços cruzados, com medo de falar de Jesus no mundo. Quem se encontra com o Cristo e não evangeliza, eu posso dizer com clareza: eu duvido do encontro que você teve. Você pode ter se encontrado com a ideia, como o Papa Bento fala. Você pode ter se encontrado com uma postura moral, como o Papa Bento fala, mas não com a pessoa de Jesus. Porque quem se encontra com Jesus não se aguenta em não falar dele para o mundo. O que é que te oprime e que impede você de falar de Jesus no mundo? São as estruturas do trabalho que você está? São as estruturas dessa sociedade anticristã que nós vivemos desde sempre? Não é agora não. Não é somente agora que nós vivemos numa sociedade anticristã, não. Nós vivemos numa sociedade anticristã desde que o Cristo apareceu, porque o Cristo não é deste mundo. Por isso que nós vivemos numa sociedade anticristã, mas essa sociedade te oprime. Até mesmo de você usar um sinal, por exemplo, como o Tiago trouxe, de usar uma cruz. Não tenha vergonha de usar esses sinais. O que é que te oprime, que te impede de evangelizar? Não deixe que o encontro que você teve com Cristo seja abafado pelas estruturas deste mundo anticristão. Não deixe, não permita. Grite se necessário for. Grite se necessário for neste mundo. Porque nós só estamos vivendo o que estamos vivendo porque existe ainda muitos que se encontraram com o Cristo e deixaram-se e se deixam abafar pelas estruturas do mundo. Lá onde nós estamos, lá onde você está,
nas instâncias da sociedade onde você se encontra, seja na política, seja na educação, seja na saúde, seja na economia, seja no poder judiciário, lá onde inclusive querem arrancar a cruz, porque disseram que agora, arrancando a cruz, nós não vamos fazer proselitismo. Mas me diga uma coisa, quem é o juiz dos juízes, se não este daqui? E por isso que lá naquela repartição pública judiciária é necessário que antes do juiz que está lá, esteja esse juiz. Porque esse juiz age com misericórdia. É necessário. Nós não podemos deixar que o nosso percurso do encontro pessoal com Cristo, até chegarmos aos pés da cruz, é necessário não deixar que as estruturas deste mundo, que as leis que querem que nós engolamos de goela abaixo, abafem o nosso encontro com Cristo. Quem se encontra com o Cristo deve sair pelo mundo afora, como Maria saiu, a primeira evangelizadora: fazei tudo o que Ele vos disser. Como os apóstolos saíram, e como a igreja chegou até onde você estava quando ela chegou. Porque só chegou nesses 2000 anos porque teve pessoas corajosas que não abafaram o encontro com Cristo. E para não abafarmos o encontro com Cristo é preciso ter coragem. Porque vamos nos deparar e vamos confrontar com estruturas, com ideologias, com sistemas completamente anticristãos. E só um cristão frouxo vai deixar que as estruturas, os sistemas e as ideologias abafem a única coisa que nos faz encontrar a salvação, encontrarmos o Cristo. Não permita que as estruturas abafem o encontro com Cristo. Um cristão frouxo é muito melhor que ele nem exista. Eu prefiro encontrar um ateu convicto do que um cristão frouxo. O ateu que fala, sou ateu graças a Deus. Mas é preferível encontrar um ateu convicto do que um cristão frouxo, do que um católico frouxo, do que um católico ignorante, que basta que alguém bata lá na sua porta e diga: vocês adoram imagem, nós não adoramos, porque veja, está escrito aqui em Êxodo, não adores falsos deuses. Nós não adoramos imagens. Nós, ao vermos a imagem, lembramos do céu, onde esses estão. Por isso que um cristão frouxo era melhor que ele não existisse. Eu prefiro conversar com um ateu convicto do que com um cristão frouxo. Que o ateu convicto nós vamos debater, o cristão frouxo me dá vontade de bater. Calma, não vou bater não. Se você é um frouxo, não vou bater. Calma, não vou bater, mas que dá vontade de dar. O ateu convicto, eu vou conversar com ele, eu vou debater dele, porque quando nós encontramos alguém que tem suas convicções, é muito mais fácil de conversar, de dialogar, do que alguém que deveria ter a mesma fé nossa e falar: eu não tenho coragem, me dá vontade de... Eu só não faço porque esse ano da misericórdia está me ensinando muita coisa. A atenção de Maria, o testamento de Maria, e agora, qual é o desejo de Maria? Versículo 9. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora
os serventes que tiraram a água o soubessem. Qual é o desejo de Maria? Qual é o desejo de alguém que encontrou o Cristo e está trilhando um percurso de fé para estar aqui? É que todos saibam quem é o Senhor. Maria foi aquela que disse para estes, ela disse para estes serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que aquele barbudinho é meu filho. Imagina a carinha dela, gente. Está vendo aquele menininho ali? Olha, cresceu, virou um homem, é o meu filho. Imagina Maria, sim, né? No orgulho santo, se é que existe orgulho santo. Mas assim, ela olhando, falando: está vendo aquele barbudinho? Olha como ele é bonito. É meu filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não precisou falar ele é o Senhor, ela não precisou falar que ele era o Cristo, ela não precisou falar que ele era o Salvador, que ele era o Messias, não. Ela não precisou falar nada, ela só falou assim: fazei tudo o que ele vos disser. E aí o versículo 9 traz a clareza do desejo de Maria realizado. O desejo de alguém que encontrou o Cristo se realizar. Ele chamou, o encarregado da festa provou da água mudada em vinho. Ele não sabia, sem saber de onde viesse, embora os serventes, aqueles que foram conduzidos a Jesus por Maria, aqueles que foram conduzidos a Jesus por Maria, porque ela não conduz a ela. E até mesmo se existia alguma devoção que pare nela, ela chora, porque ela não quer uma devoção que pare nela. Aqueles que ela conduziu a Jesus, vai dizer a palavra: o encarregado da festa provou da água em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água sabiam. O desejo de Maria é que eu e você encontremos o Cristo e comecemos a trilhar um percurso de fé. É percurso de fé para estarmos aqui. E aí eu tenho que te dizer, se você tira Maria desse percurso, vai ficar muito mais difícil. Porque ela, com um jeito de mãe, ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Ela indicou, ela conduziu. E eu quero dizer aqui com toda a clareza, inclusive a estes filhos desgarrados que ignoram a mãe de Deus, a Theotokos, é ela que vai fazer com que você encontre o Cristo. É claro que Jesus não precisa dela, mas Jesus quis precisar dela. Como Jesus quis precisar de cada um de nós que pegamos o microfone e evangelizamos. Claro que nós não precisamos disso. Vocês ouviram o testemunho do Tiago? Ele estava lá tomando banho e de repente veio a voz. Mas quantos voltaram ou se encontraram com Cristo por uma pregação? Quantos não voltaram ou se encontraram com Cristo numa confissão? Quantos não voltaram ou se encontraram com o Cristo porque ouviram alguém falar dele? É claro que Deus não precisa dessas coisas e Ele usa quando Ele quer. E eu tenho que te dizer, se Ele usa de cada um de nós aqui que estamos para ajudar você a encontrar com Cristo, se Ele quer cada um de nós, porque é vontade dEle que assim seja, se Ele quis precisar dos apóstolos, você acha que Ele não quis precisar da mãe? Se Ele precisa desse pobre sacerdote aqui, será que Ele não quis precisar da mãe? E olha que coisa linda, estes serventes realizaram o desejo de Maria. Estes serventes realizaram o desejo de alguém que se encontra com o Cristo e começa a trilhar um caminho até aqui.
Estes serventes sabiam quem era que tinha transformado a água em vinho. Estes serventes sabiam quem era o Cristo. Estes serventes puderam trilhar o mesmo percurso, que aí seria uma outra pregação que eu não vou fazer não. Mas estes serventes, que ouvindo ali a voz da mãe, fazei tudo o que ele vos disser, ela virou as costas e sumiu, não se escuta mais a voz dela, não se escuta mais a voz de Maria, porque ela primeiro é atenciosa, e ela era e foi atenciosa também ao ver os serventes. Por que ela foi aos serventes? Por que ela não foi ao dono da festa? Por que ela não foi para os noivos? Porque senão ela poderia aumentar ainda mais o desespero. Ou ela poderia fazer uma fofoca. Escuta aqui, vocês casando agora, não se prepararam direito. Que falta de respeito para nós judeus, faltar vinho numa festa de casamento. Ela não foi para os noivos, ela não foi brigar com o responsável da festa. Que cerimonial é este? Igual alguém faz isso. Só tem croquete nesse cerimonial? Só tem kit azia. Que kit azia é aquele? Aquele que você pega, faz assim, já cai umas 4 gotinhas de óleo. Kit azia, quando você vai em algumas festas assim. Ela não foi no cerimonial não. Ela não é barraqueira. Ela não foi, não é e não será. Alguém que encontra o Cristo não é barraqueiro. Alguém que encontra o Cristo sabe fazer muito bem uma manifestação sem fazer barraco. Quem encontra-se com o Cristo, vou repetir para você entender, até mesmo no dia e na situação que nós estamos vivendo. Quem se encontra com o Cristo sabe fazer manifestação sem fazer barraco. Quem encontra-se com o Cristo sabe muito bem quem é, porque o Cristo revela e por isso não tem medo de oposição. Quem se encontra com o Cristo sabe muito bem que não precisa ter medo das injúrias. Quem se encontra com Cristo não faz barraco. Ela não fez barraco. Que barraco que você tem feito? Quando eu me separo, ninguém me junta. Quem se encontra com Cristo ignora essa frase. Porque se ninguém te junta, nem ele vai te juntar. Então, barraqueira, que briga no trânsito, seu filho, aí a censura corta. Não briga no trânsito quem encontra com o Cristo. Quem encontra com o Cristo não é desonesto. Quem encontra com o Cristo não é corrupto. Quem encontra com o Cristo sabe muito bem onde é o seu lugar. Maria soube se colocar no lugar dela e ela está ensinando a mim e a você. Ela não foi nos noivos para não criar um mal-estar. Ela não foi arrumar barraco lá. Quem é o gerente dessa pichorra aqui? Que coisa desorganizada! Que coisa mal arrumada! Ela não foi lá não, ela foi no servente e disse assim, está vendo aquele barbudinho? É meu filho, fazei tudo o que ele vos disser. Pronto. Ela disse o que precisava dizer e não precisou dizer mais nada, porque ela disse tudo nesta frase, por isso era o testamento dela. É fácil trilhar esse percurso? Sim ou não? Encontrar com Cristo é fácil, não é? Estar aqui aos pés da cruz, como o Tiago disse, também é fácil. Trilhar esse percurso para chegar aqui exige um pouquinho. A atenção de Maria, o testamento de Maria e o desejo dela. Eu imagino a alegria dessa mulher. Quando
O homem lá, o cerimonial, não sabia que, de onde apareceu tanto vinho? Porque imagina, eram 6 talhas de pedra. 6 talhas com 100 litros aproximadamente. Eram 600 litros de água. Faz a conta, 6 vezes 100. 6 vezes 100. Fugiu da escola? Igual o Tiago falou, quase fugiu, né, Tiago? Não fugiu não, terminou. 6 vezes 100? Agora coloca o peso também das talhas de pedra. E esses serventes colocaram tudo ali. E Jesus... Teve um pastor esses dias, um imbecil, me desculpa falar assim. Deixa eu me conter. Que confrontou-se com Deus dizendo: para que o seu primeiro milagre foi uma coisa simples de transformar água em vinho? Ele questionava o primeiro milagre de Jesus. Ele achou pouco o que Jesus fez, porque ele queria que Jesus tivesse dado para ele o palácio que ele disse que Deus deu. Ele queria que Deus desse para ele as torneiras de ouro que ele diz que Deus deu, que não foi, que é o dinheiro do povo que ele engana. Quem confronta-se com Deus, me desculpe falar, com todo respeito, tenho dúvidas se está servindo a Deus ou ao diabo. Porque como é que eu posso servir a Deus e questionar? Mas por que o Senhor foi fazer água água se transformar em vinho? Por que o Senhor não fez uma coisa maior? Porque Deus não quer apoteose, imbecil. Deus quer o coração do outro, e neste milagre Ele começou a fazer os sinais que Ele fez até terminar aqui, ó. Porque estes que dizem isso, não querem estar aqui. Se você quer a salvação, é aqui que você tem que estar. Encontrar o Cristo é fácil. Trilhar o percurso para estar aqui, não é. Mas é Ele que nos dá a graça. É Ele que nos dá a graça. Como deu a Maria, dará a mim e a você. Vamos ficar em pé? E vamos rezar. Aquela que foi a mãe de Deus, a escolhida de Deus, aquela que esteve atenta às necessidades dos outros, não saiu fazendo barraco para chamar a atenção, ela estava atenta às necessidades dos outros e soube apresentar àquele que poderia realmente fazer alguma coisa. Ela esteve atenta e por isso ela deu o testemunho dela, o testamento dela, desculpe. Fazei tudo o que Ele vos disser. E ela sumiu de cena. Não se escuta mais a voz dessa mulher, porque a palavra agora tinha sido feita carne. Queira que o teu testamento seja este, que a tua vida mostre, aponte, evangelize, anuncie, fazei tudo o que Ele vos disser. Porque também o teu desejo seja o desejo de Maria. Senhor, que muitos, que todos te conheçam, o único Deus e Salvador, que não quer show, que não quer apoteose, que quer o meu e o seu coração. Maria contempla a glória de Deus, triste daquele que ignora isso. Olhe para ela ali na imagem, ali, a Virgem Maria com o título de Nossa Senhora de Fátima.
e diz assim: Mãe Santíssima, sensibiliza neste dia o meu coração, sensibiliza neste dia o meu coração, para que eu esteja atento para que eu seja atenta às necessidades dos às irmãos necessidades dos irmãos e apresente ao teu Filho Jesus. e apresente ao teu Filho Jesus, Como a senhora fez, como a senhora fez, para que na minha vida eu possa dizer, para que na minha vida eu possa dizer, como a senhora disse, como a senhora disse, fazei tudo fazei tudo o que ele vos disser. o que ele vos disser. Mãe Santíssima, Mãe Santíssima, que eu não tenha outro desejo no meu coração, que eu não tenha outro desejo no meu coração, a não ser a não ser que todos conheçam o teu Filho, que todos conheçam o teu Filho, que todos aprendam que só em Jesus existe salvação que só em Jesus existe e que eu salvação, não sou um órfão, e que eu não sou uma, não sou filho de pai solteiro, não sou filha de pai solteiro, mas eu tenho uma mãe. eu tenho uma mãe. Ajuda-me, Mãe Santíssima, Ajuda-me, Mãe Santíssima, intercede por mim, intercede por mim, para que ao encontrar o teu Filho Jesus, para que ao encontrar o teu Filho Jesus, como a senhora encontrou, como a senhora encontrou, eu trilhe o caminho eu trilho o caminho que a senhora trilhou, que a senhora trilhou, para que para que eu possa estar eu possa estar debaixo da árvore da cruz, debaixo da árvore da cruz, como a senhora esteve. como a senhora esteve. Muito obrigado, Muito obrigada, ó Mãe Santíssima, ó Mãe Santíssima, minha mãe, minha mãe, nossa mãe. nossa mãe. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, da igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Lágrimas de sangue, lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, na igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, atenta, que nos deixe o seu testamento e que o seu desejo é nos levar a Jesus, desça e permaneça a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora!